O presidente Patrick Brown fez sobre o estado da cidade desde que foi eleito. Falamos então das iniciativas, das realizações do último mandato do Conselho. Há quem diga que, como eu lhe disse, não tenha ele falado sobre os desafios que a cidade continua a enfrentar. Um, Quais são estes desafios, Sr. Vereador? E aquilo que eu lhe pergunto é se tem a ver com os desafios na área da saúde. Sim, e eu acho que a área de saúde é uma das prioridades do Presidente da Câmara e do Conselho, embora que não cabe a nós não temos competência na matéria em termos da área de saúde, mas de facto, e bem disse, recebemos dois grandes investimentos do Governo Provincial nos últimos 2 anos, ou seja, há 2 anos atrás foi o anúncio do investimento no hospital, que é a terceira fase, que fica na minha área, e isto quer dizer o que é o facto de vamos expandir com mais 554 camas, e um investimento que eu acho que ainda mais importante é no centro do tratamento de cancro, que a região de Pila era a única região que não tinha um centro de tratamento de cancro, e a região abrange, por exemplo, a cidade de Mississauga, a town de Caledon, ou seja, a aldeia de Caledon e a cidade de Brampton. Não há muitos portugueses nessa região, portanto, ter um centro de tratamento de cancro é muito importante. Portanto, isso foi boas notícias, e de facto o governo anunciou há 2 semanas um investimento numa escola médica aqui escola medical, desculpa lá, aqui na cidade de Brampton, que vai ser o primeiro investimento numa nova escola já em 80 anos. Portanto, esse investimento é 1,1 bilhões de dólares. A cidade de Brampton, digamos, vamos oferecer um centro, que era um centro comunitário da cidade, e de facto a Universidade de Toronto Metropolitan que depois vai instalar a sua escola, vai começar, se não me engano, em 2024. Portanto, isto é muito importante não só pelo brand da cidade de Brampton, mas também pelo facto que vai não só ter aqueles efeitos da office do spin-off, de ter mais indústrias derivadas, por exemplo, na área de saúde. Agora, o nosso problemático, como tenho de sempre a referir, é que nós somos a cidade que está a crescer mais no Canadá. Portanto, temos por dia 32 pessoas que escolhem a cidade de Brampton, por várias razões, por causa da nossa diáspora indiana, por causa do facto que estamos muito perto o aeroporto de 15 minutos, e a área de logística tem expandido muito. Portanto, é obviamente quem procura trabalho e é um novo imigrante da cidade de Brampton atrai muita gente neste sentido. Agora, como bem disse o Presidente da Câmara, em termos de desafios, não só na área de saúde, mas temos, por exemplo, o nosso próprio crescimento, porque, eu repito, não é um crescimento que nós podemos parar, porque a legislação e está a ser tudo controlado pelo Governo da província, é que estabelece a maneira que cada região tem que crescer. E, portanto, há um grande, digamos, desafio do governo provincial, que eles querem construir 1,5 milhões de casas nos próximos 10 anos. Portanto, a cidade de Brampton, com 25% ainda do seu terreno disponível, está a ser uma cidade, digamos, escolhida para também dar resposta a essa problemática, porque de facto nós estamos a ter um grande desafio em termos de habitação, e habitação, digamos, que nós chamamos de affordable housing, portanto, economicamente, principalmente para as pessoas vulneráveis. Portanto, há vários desafios que nós temos que dar, e obviamente a infraestrutura e canalização, etc., tudo isso vem com esses serviços, está a ser, digamos, um grande desafio pela cidade, por o próprio crescimento da cidade. Isso é bom para também atrair portugueses, já que falamos aí na área da construção, não só também, mas também é bom para atrair imigrantes daqui de Portugal. Sim, agora eu tenho notado, por exemplo, obviamente, o tipo de imigração que vem agora é muito diferente da imigração há 20 anos atrás. Portanto, há mais pessoas formadas, ainda há uma falta, por exemplo, de mão de obra, mas essa mão de obra, por causa do nosso sistema de imigração, é mais difícil deles ficarem por causa de questão do inglês, portanto, o teste do inglês, etc. Mas tem-se notado muita gente formada que vieram para Toronto ou estudaram em Toronto e agora estão a olhar para a cidade de Brampton, que é natural, que oferece condições em termos de habitação que mais em conta, mais economicamente, que tem. Ainda não temos o transporte, o trânsito que nós queremos ter, ou seja, é uma das grandes prioridades da nossa cidade também, que tudo indica, nós temos
por exemplo, na estação de comboio, que há comboios que vai para Toronto 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, durante certas horas, mas nós queremos que seja todas as meias horas. Portanto, uma cidade que tem quase 700 mil, que é meia hora mais ou menos da cidade de Toronto, não faz sentido que não há serviço mais regular. Mas voltando à sua questão, obviamente que tem-se notado uma falta de imigração europeia, e principalmente a área em que toca os portugueses, não tem tido essa grande imigração, mas nos últimos anos tem-se notado mais pessoas a viver, mas a questão de legalização e a questão de deportados está-se a melhorar e tem-se falado sobre isso e obviamente a cidade de Brampton vai beneficiar, porque eu gostava do facto de ter mais gente portuguesa aqui na cidade de Brampton. Muito bem. Lançado aqui o desafio. Sr. Vereador, como disse bem, a cidade de Brampton tem crescido mais no Canadá. Há uma coisa aqui interessante também é que está a crescer em termos económicos, também por isso é que ela cresce a cada dia que passa. E há aqui um valor aqui a destacar, o que é que se deve a este crescimento eu vou aqui à cábula, de 131% para 2 mil milhões de dólares em 2022, em comparação com 865 milhões de dólares em 2018. A que é que se deve então o crescimento? Sim, em termos de desenvolvimento económico, eu acho que a área de prioridade, uma das áreas de prioridade tem sido a área da construção, ou seja, por causa do nosso, digamos, foco em habitação que nós necessitamos tanto, do facto de tem havido muito investimento na área de imobiliária, da área portanto, eu acho que nesse sentido tem sido importante. O outro aspecto muito importante que eu tenho falado sobre a nossa localização, o facto que nós estamos muito próximos ao aeroporto, 40% da mercadoria nacional passa pela região de Peel e, de facto, isto tem atraído, por exemplo, muitas empresas de logística que procura, por exemplo, ainda soluções de ter espaço e esse espaço não existe em Mississauga nem em Toronto, portanto, a cidade de Brampton ainda tem espaço que onde as pessoas podem investir, principalmente na área industrial, e temos notado grandes investimentos de grandes empresas americanas, grandes empresas multinacionais que estão a investir principalmente na área de logística, em termos de armazém tecnológico. Portanto, isto é uma indústria de logística, portanto, nós chamamos em inglês o barcode economy. Antigamente era a característica, por exemplo, trabalhadores não qualificados, era normalmente, por exemplo, não tinha muito emprego por metros quadrados, portanto, nós queríamos mudar e investir mais no sentido de tecnologia, nova economia, mas a área logística também tem mudado, portanto, muitos dos armazéns, principalmente o Amazon, por exemplo, está aqui na cidade de Brampton e é ultramente sofisticado, com muita tecnologia, portanto isto tem de se mudar, mas eu acho que tem derivado disso. Ao nível de Câmara, obviamente, nós estamos a ser agressivos e tenho que reconhecer o trabalho dos meus colegas e principalmente o Presidente de Câmara neste sentido, que tem feito muito esforço em atrair investimento, em termos de não só visitar países, temos concentrado em países onde há diáspora fortes aqui na cidade de Brampton, como por exemplo no Indiana, e também como por exemplo Portugal. Nós estivemos no Web Summit antes do Covid e tudo indica que estamos a planear que vai ser no outono, que pretendemos ir passar pelos Açores, ir para o Web Summit outra vez e também fazer contactos e de facto temos havido alguns contactos que tristemente por causa do Covid digamos não houve este seguimento de alguns desses contactos, mas agora está de voltar ao normal e eu gostava que houvesse digamos, esta oportunidade de criar mais laços económicos entre Portugal e a cidade de Brampton. Muito bem, Sr. Vereador. Há 3 pilares também aqui que o Presidente da Câmara, o Patrick Brown, mencionou: a economia, a saúde, mas também o setor ambiental. Olhamos para o ambiente, tendo em conta o desafio de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa até 2050, aliás, reduzir essas emissões em 80%. Falamos dos autocarros elétricos e que mais? Quais são os passos da autarquia para chegarmos a bom porto? Sim, obrigado pela pergunta. Eu acho que, em primeiro lugar, sim, nós somos líderes em termos de nosso trânsito
de ser um trânsito elétrico. Portanto, nós fomos a primeira Câmara em conjunto com em parceria com o Governo Federal, em comprar cento e tal, o número escapa, mas foi cento e tal autocarros elétricos e hybrids que vai ser lançado, e nós sabemos que há problemas sempre com estes projetos piloto, porque a tecnologia dos autocarros é importante, mas tem que haver as infraestruturas da cidade que permite, por exemplo, um autocarro de ir a qualquer estação aqui na cidade de Brampton e ter essa capacidade. É isto que estamos a investir nessas infraestruturas. Portanto, neste sentido, é importante. A segunda questão é que nós, e é uma das, digamos, medidas que eu tenho estado muito vocal sobre, é que qualquer empreendimento, qualquer investimento na área imobiliária aqui na cidade de Brampton tem que atingir um X, por exemplo, em termos de ter o empreendimento com uma certa parte que é a energia sustentável, seja que for. Portanto, nós queremos que todas as aplicações ou todos investimentos na área imobiliária, seja comercial, seja que haja um componente e estamos um componente de energia sustentável, e nós queremos, estamos a atrair e tentar reduzir os impostos, reduzir as taxas para investimento que promove mais investimento num edifício que seja mais sustainable, que seja mais sustentável, e principalmente na área energética. Portanto, isto tem sido uma forma que as pessoas pensam nisso, e também nos próprios, digamos, o nosso sistema, os nossos edifícios próprios da Câmara também, que estamos a fazer uma avaliação de tudo enquanto as infraestruturas, setores comunitários, para ver quais são os projetos que nós podemos priorizar para também serem sustentáveis. Muito bem, seu vereador. No passado dia 7 tivemos a reunião, 7 de fevereiro tivemos uma reunião para os cidadãos começarem então a dar os seus palpites para o orçamento, para o budget 2023. O que é que importa realçar? O que é que eles mais pediram os cidadãos de Brampton? É uma área interessante, porque de facto uma das frustrações que nós temos, a cidade de Brampton é como, nós somos uma Câmara com dois níveis, temos a parte da cidade de Brampton e temos a parte que é a região de Peel. Portanto, a região de Peel é que, por exemplo, toma conta da polícia, porque há uma economia de escala e faz sentido. Agora, muita gente que telefonaram no dia 7 e eu agradeço muito, principalmente via portugueses, também envolver e a participar nesta oportunidade, e muito que nós subimos foi segurança. Segurança foi uma questão extremamente importante, e quando falo na segurança, portanto, o orçamento e eu sei que é complicado, às vezes complexo, que alguns serviços ao nível de Câmara é diferentes ao nível da região, mas muitas questões eram ao nível da região que passámos o orçamento, e eu sei que vamos tocar no assunto depois, mas ao nível da cidade ouvimos segurança, ouvimos que os impostos, obviamente, eles aceitam que os impostos sobem, mas querem ter certeza que o dinheiro está a ser bem aplicado. Obviamente a beautificação, desculpa, em inglês é beautification, ou seja, quer uma cidade mais investida em termos mais espaço verde, ter mais centros recreativos, portanto isto foi bom de ouvir, e obviamente mais criação de emprego. Portanto, a cidade de Brampton ainda tem um problema, é que quase que só 38% das pessoas da cidade de Brampton trabalham aqui na cidade de Brampton, a maior parte tem que deslocar fora, e nós queremos reduzir quantas pessoas têm que deslocar fora pelo emprego, e queremos que eles não só trabalhem cá, que brinquem cá, mas também vivem cá. Muito bem, Sr. Vereador. O desafio final no fundo, o desafio final para saber quais são os objetivos agora para este ano. Sim, agora em termos da conjuntura, não sei que o governo provincial, e quando eu falei nos dois níveis da Câmara que nós temos, e vai haver eu acho que em 4, 5 meses vai haver um anúncio de uma pessoa, de um conjunto de pessoas que vão avaliar o nível da Câmara e a região. Portanto, tudo fala numa fusão e ter, em vez de ter a cidade de Mississauga e Brampton, a possibilidade de que se chama criar uma megacidade, como tem-se criado, por exemplo, na cidade de Toronto. Portanto, isto é um dos grandes desafios, o que é que nós vamos fazer, mas obviamente a habitação, a criação da habitação e
vai ser extremamente importante e dar face à segurança. Portanto, nós temos notado um momento de crime e nós queremos não só adicionarmos 70 policiais adicionais para estar no campo, portanto, essa presença, mas também temos, no meu entender, investir mais na área de apoio aos jovens e há 2 programas uma moção que eu apresentei há 2 anos, que vai ser lançada daqui a 6 meses, um centro de formação para os jovens. Portanto, estou com muita, em termos pessoalmente. E na área da comunidade portuguesa, eu gostava de ver uma comunidade portuguesa mais participativa, mais, e muito obrigado, por exemplo, ao Sr. Eduardo Vieira, na pessoa do Correio da Manhã, porque estamos a celebrar os 70 anos da imigração portuguesa oficial para aqui para o Canadá e a cidade de Brampton será o centro das detenções e vamos ter notícias em breve, por isso, enquanto em termos de apoio cultural à comunidade portuguesa, estarei aqui sempre para ter certeza que a cidade de Brampton é a cidade canadiana mais portuguesa cá no país.